Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. O Reino Unido tá enlouquecendo, as menininhas estão tendo que portar facas. Os cidadãos nacionais estão levantando as bandeiras da Inglaterra, a bandeira do Reino Unido, a Union Jack, pelo país inteiro. A menina que levantou a faca tá sendo acusada de crimes, talvez seja preso. Cara, verdadeiro caldeirão de pólvoras, assim, né? A gente já... Enfim, inclusive é um comentário. Isso é uma aposta tua, pessoal. A gente fez um episódio sobre possibilidade... Um episódio que tá no site sobre possibilidade de guerra civil na Inglaterra, né? Como alguns especialistas em história militar estavam começando a pontuar. Tem um cara chamado David Betts, que ele é literalmente, cara... É PhD, professor de história militar e tal, ele... O cara estuda essa porra, o cara é especialista em conflitos e guerras civis. Exato, né? especialista em guerras assimétricas e tal, ele falou, cara... Foi tipo um basilhão de podcast, sem sacanagem, eu devo ter assistido mais de 10 podcasts com esse cara, falando sobre a possibilidade de guerra civil na Europa, como ela se desenrolaria, porque essa é meio que a especialidade dele, e quais países europeus são os mais prováveis. Ele aponta que... Reino Unido. Ele tava falando, na verdade, que a Irlanda é pior até do que o Reino Unido propriamente dito. Mas Cara, que o Reino Unido também tá, tipo, prestes a explodir, assim. É, a Irlanda já aconteceram alguns movimentos parecidos. Teve até uma vez que um brasileiro neutralizou um imigrante, né? O cara ganhou até cidadania e tal. Foi um negócio engraçado, mas isso meio que tá fervilhando lá também. Agora, a Inglaterra é muito maior que a Irlanda, né? Sim. Então é muito mais importante. Mas esse cara tá fazendo essa previsão que é 5% de chance todo ano. E aí quando você pensar conflitos civis... Você não pode pensar, tipo, caralho, vai ter o exército muçulmano, aí vai começar a larpear pra caralho, aí vai ter o Balduino IV inglês, e não sei o Aí quê. Oliver Cromwell vai representar o parlamento. Exato. Não é isso, mas tá falando assim, de escaramuças pontuais, tensões raciais, talvez alguns conflitos com uma dimensão um pouquinho maior. Claro que isso é uma abertura pra escalada, mas em si já seria, tipo, times of trouble, né? Exato, o argumento desse cara é que o Reino Unido tem chance de ter o tipo de guerra civil que aconteceu na Irlanda 100 anos atrás. Então, quando a Irlanda estava querendo se tornar independente do Império Britânico, tinha ataques terroristas recorrentes. Basicamente era ataque terrorista recorrente de um lado contra o outro. E aí, os católicos irlandeses ficavam atacando as comunidades protestantes. As comunidades protestantes atacavam as comunidades católicas. Ou então, por exemplo, na América Latina, em países como a Argentina... Teve muitos problemas relacionados a terrorismo isso aí. De comunistas contra o regime militar, aí o regime militar argentino revidava. E no mundo inteiro esse tipo de guerra meio assimétrica acontece, sabe? Sim, e é interessante. Isso, inclusive, é uma curiosidade sobre guerra assimétrica, que tem 3 tipos de urbanização, né? Você tem propriamente rural, tem o urbano, e você tem um meio suburbano, né? Então, por que pareça, um fator preditivo para ter ou não é subúrbio, né? É o território mais difícil de você neutralizar com forças formalmente policiais. É mais então, difícil do que o urbano denso? Então, o urbano denso é basicamente impossível. Tanto que Israel tá tendo uma tremenda dificuldade com isso agora, Exato. né? Quando você vai para o extremo rural, né, Mao Tse Tung, você vai para o extremo urbano, Hamas, as coisas ficam extremamente difíceis de serem neutralizadas. Fun fact, tá? Isso é meio... É contrassenso, no geral. E a questão inglesa é propriamente de centro urbano. Então, a ideia é que, rapidamente, né, em alguns anos, as pessoas poderiam se organizar de determinada forma, ter, por exemplo, um núcleo terrorista no meio de Londres. Exato, e terrorismo não é nem dos muçulmanos, é ter dos dois lados. Tem um terrorismo dos imigrantes e um terrorismo dos nativos. Contra imigrantes, entendeu? Então, esses caras conseguiram se organizar e se esconder nesses grandes centros urbanos. Pensa até no caso brasileiro, né? O terrorismo... Própria resistência à ditadura militar. Terrorismo, se você pensar em termos estritos, né? O Estado brasileiro. Mas, enfim. Que seja, você tinha o MR8, urbano, difícil de conter pra caralho. E você tinha os caras da Araguaia, que enfim, foi uma iniciativa mais merda, mas eles tiveram a outra visão. Você nunca vai ter, essa é a resistência militar suburbana. Eu vou ficar em Alphaville me defendendo contra o Estado. Não, isso é extremamente fácil de neutralizar. E as pessoas dizem, inclusive, que o modelo de urbanização dos Estados Unidos, a pulsão pelo subúrbio é um pouco de... uma forma de, de controle popular. Enfim, many thoughts about this no site. Mas e aí o que... 2 eventos grandes estão acontecendo na última semana e a gente tava esperando uma oportunidade pra cobrir. E aí esse segundo aqui da menininha aconteceu e vale a pena... E, enfim, foi a nossa deixa. Primeiro, é o seguinte... A população inglesa propriamente dita, mas não só inglesa, né? Os britânicos, então escoceses, pessoal do País de Gales, etc., começaram o que eles chamam de Operation Raise the Colours, né? Que é levante as cores, que é pra... The Colors é como eles se referem às bandeiras, que as bandeiras deles são relativamente simples, né? São tipo, branca e vermelha e tal. Que
Estão começando a hastear a bandeira do reino. Ou a bandeira inglesa propriamente dita, que é essa aqui da cruz de São Jorge. ou a Union Jack, né? Que é aquela bandeira do Reino Unido com múltiplas cores. Que é basicamente a união dessa bandeira com a da Escócia e com a Irlanda da Irlanda do Norte. Em postes aleatórios no Reino Unido, isso tá acontecendo, tipo, em massa, sabe? Então, por exemplo, a BBC aqui tá narrando. Ao dirigir pelo sudoeste de Birmingham, caso você não conheça, é a segunda maior cidade do Reino Unido. É uma cidade que fica mais ao norte e ela é profundamente... Essa é uma das mais Exato. imigrantizadas, né? Exato, a demografia mudou muito. Deixa eu mostrar aqui onde é. Birmingham. Só pra... É a cidade do Black Sabbath também, né? Birmingham tem algum time de futebol famoso? Não é o West Ham, que é de Birmingham? Eu não sei. Tem o Birmingham. Wolverhampton é um time também. Google Maps? Caraca, Caralho. rapaz. Google Isso. Maps tá ruim? Sendo sabotados aí Pois é. pelo pelo governo CVNet. britânico. Eu Tem um vou- mapinha ali, ó. Cadê? Boa, perfeito. Serve. Serve. Então você vê aqui. Você tem Londres e você tem Birmingham, que é outra cidade grande, fica um pouquinho mais ao norte e tal. E Um dos Londres é a epis- capital, é muito famosa, e Birmingham é, literalmente, cara, a segunda maior cidade muito, muito, muito de população imigrante muçulmana do Paquistão, especificamente. Porque a imigração pro Reino Unido, ela é de populações bem diferentes e isso muda o perfil da cidade, sabe? Caralho. Se você tem majoritariamente indianos da Índia, propriamente dito, hindus, é uma coisa. Se você tem africanos, sabe, subsaarianos, é outra coisa bem diferente. Se você tem pessoas do Paquistão, então do subcontinente indiano, mas Mas- muçulmanas, sabe? Já é totalmente diferente. E Birmingham, aparentemente, é um dos que tem essa composição demográfica imigrante mais... do tipo mais incompatível, sabe? Com o modelo civilizacional britânico. O que tem dado mais problema, né? A gente fez isso mesmo, tem um episódio no site sobre a crise de violência sexual, né? Que tá cometendo o Reino Unido, todas as gangues. Eu tô usando o eufemismo, né? A gangue de violência sexual extrema, que eram coordenados por paquistaneses em todo o Reino Unido. Foi um grande escândalo no início do ano, né? Deu uma bela baqueada no governo do Labour. Ainda meio que é um escândalo, o fato que não foi resolvido, o nego ainda tá extremamente puto com isso. Pois é, ainda os efeitos eleitorais disso ainda não foram materializados, mas já tá meio que as pessoas já estão meio que considerando que vai ter uma blue wave, uma onda conservadora, né? Uma onda talvez enfim, Piano, onda do Reform. Exato, é porque eles não seriam os conservadores britânicos, né? Seria uma coisa Mais conservadora. mais conservadora ainda, mais à direita. Mas, de qualquer forma, Birmingham é uma cidade simbólica para o Reino Unido, que é o coração da Revolução Industrial Inglesa, né? Então, aí tem que entender todas as cidades do carvão britânico, essa Manchester, Liverpool. todo esse coração aí tem, tipo, uma linha aí grande, que era a linha propriamente industrial dos ingleses. São cidades que, com a financiarização da economia, né, pós-governo Thatcher e tal, o outsourcing das forças produtivas britânicas, são cidades que passam uma decadência brutal, né? Então passam a ter a pujança econômica que tinham. E aí entra a imigração como uma forma, vamos mitigar os efeitos econômicos e tal, enfim, baratear a mão de obra, garantir a demografia jovem do lugar, etc. E aí acaba que essas cidades, né, Liverpool também é uma cidade muito imigrante, Birmingham é uma cidade muito imigrante, acabam tendo esse perfil... É complicado, né? Ter gerado essas questões, né? Propriamente no Reino Pois é. Unido, né? Mas você vê. Então, ao dirigir pelo sudoeste de Birmingham, é difícil não notar algo nos postes de luz. Por mais de 1 quilômetro, quase todos os prédios têm uma bandeira de São Jorge, que é a bandeira da Inglaterra, ou uma bandeira do Reino Unido. Milhares deles. Um distrito, o castelo de Whaley, BBC encontrou 2 homens carregando uma escada e sacola de compras. Não foi uma viagem faça você mesmo. Porque quando paramos para conversar com eles, um deles apoia a escada em um poste de luz, o outro tira uma bandeira do Reino Unido da sacola e no minuto seguinte ela está voando alto. Então, literalmente, você tem, sabe, cidadãos comuns botando a bandeira, que tem uma foto, dá pra ver. Tem uma bandeira do Reino Unido aqui, outra bandeira aqui tem uma bandeira da Inglaterra. Tipo, caras meio que normais assim do Reino Unido estão fazendo isso. E você vê que isso é pouco usual, né? Porque a BBC continua. É raro ver bandeiras nacionais enfeitando nossas ruas assim na Grã-Bretanha, além de ocasiões especiais, como eventos reais, esportivos ou militares. Então por que elas estão aparecendo agora, sabe? Isso diz algo mais importante sobre a percepção das pessoas sobre a Grã-Bretanha moderna. O fenômeno mais recente começou em meados de julho e se espalhou para áreas vizinhas. Na última semana atingiu, enfim, a vários lugares. E aí, deixa eu ver se eles vão entrar aqui nos detalhes. Cara, basicamente o motivo é que eles estão meio que fazendo uma campanha patriótica de... Aqui, um grupo de...
de orgulhosos homens ingleses com o objetivo comum de mostrar a Birmingham e ao resto do país o quanto temos orgulho de nossa história, liberdade e conquistas, dando esperança às comunidades locais de que nem tudo está perdido e que elas não estão sozinhas. Então, literalmente isso. É Operação Levantar as Cores, né? Raise the Colors, que tem pessoas pintando as cores da bandeira de São Jorge e a bandeira da Union Jack também. Que a ideia é literalmente, cara, o Reino Unido não pode ser meio que tomado pelos imigrantes, assim, né? Então, o Reino Unido tá muito quente essa questão da imigração. E não é só um problema de tipo, ai, nossa, xenofobia. Não, é porque a percepção da população nativa é que eles estão sendo preteridos de múltiplas formas em relação aos imigrantes. Então, aqui eles estão falando sobre um hotel de asilo. Então, lá na Inglaterra existe uma coisa chamada hotel pra você botar pessoas exiladas. Então, vamos supor, tem um cara que saiu do Paquistão, que não é um país que tá em guerra, não tá tendo nenhum grande conflito no Paquistão, além do normal. Aí o cara compra uma passagem de avião, vai pro Reino Unido, ele pede asilo, ele meio que recebe automaticamente, porque os critérios de dar ou não dar asilo político estão ridiculamente frouxos. E, beleza, ele recebeu asilo, mas, pô, onde ele vai morar? Sabe? Ele não tem dinheiro. Aí o próprio Estado paga um hotel pro cara ficar, paga a comida pro cara, meio que dá uma mesada pro cara. Enquanto isso, o Reino Unido tá quase colapsando economicamente. Tem várias notícias falando que talvez o Reino Unido tenha que receber dinheiro do FMI pra ele não quebrar as contas. O PIB per capita do Reino Unido acabou de ser ultrapassado pela Itália. Então, cara, a Itália sempre foi meio que uma piada um pouco... Piada de mau gosto, injusta piada. Injusta, exato. Uma piada um pouco injusta, falando que a Itália era uma merda economicamente. A Itália acabou de passar o Reino Unido em termos de PIB per capita e é só uma questão de tempo até a Polônia passar o Reino Unido também, então... Polônia é um país, cara, até o 91 é um país socialista, né? Então tem aquele delta, né, de GDP entre o leste da Europa e o norte da Europa. A gente tá vivendo, sei lá, uma era de ouro da Polônia, né? Tá vivendo, sei lá... É a maior formatação polonesa em 500 anos, eles estão pulsando e estão correndo o risco de, tipo, nos próximos, sei lá, preservadas as tendências de crescimento, nos próximos 10, 20 anos ser uma economia maior do que a economia inglesa. Cara. Exato, sendo que, cara, o Reino Unido era o império global, cara. Até pouco tempo, né? 100 anos atrás era o país mais poderoso do mundo, era líder na Revolução Industrial, líder em várias atividades comerciais. Tecnologia, tipo, né? Tipo, o nascimento de tantos campos do conhecimento foram, tipo, abençoados com a contribuição de ingleses, né? Tipo, verdadeiramente... Enfim, é um país que, a gente fala a língua deles, né? É a língua franca do mundo hoje em dia, né? Pois é, o maior império da história, né? A maior extensão territorial e também maior... como eu chamaria? A maior dispersão territorial também, né? O sol nunca se põe no Império Britânico, você vê. Isso é um feito de poder, cara, sem precedentes, entendeu? Então, da sociedade, tipo, sei lá, do império mais poderoso, mais pungente, mais hegemônico, pra ficar atrás da Polônia, cara. Essa porra é um país que tava se fudendo, né, cara? Muito da 100 anos atrás. Muito extremo 100 anos atrás, entendeu? Pois é, enfim. E aí, o que o povo britânico tá falando isso é parte de uma reação ao sentimento geral de mal-estar. Todo mundo está muito chateado com a maneira como o país está sendo governado, a maneira como estamos sendo tratados. E aí, óbvio também, sempre tem os babacas assim que ficam, não, mas isso é movimento de extrema direita, sabe? Então, a bandeira de São Jorge e as bandeiras do Reino Unido estão sendo usadas como emblemas de movimentos políticos de extrema direita. É tipo, cara... Desculpa, mano, você associar a bandeira do seu país à extrema-direita é uma parada... É um losing game, né? É um losing game, é horrível, sabe? Eu tava vendo um cara de dentro do governo do Sadiq Khan, que o Sadiq Khan, presta atenção, Sadiq Khan, ele é um cara com origem no subcontinente indiano. Era o prefeito de Londres, ele já é o prefeito de Londres há muito tempo, desde que o Boris Johnson saiu, é ele. Ele tinha proibido o Reino Unido, ele tinha proibido os táxis de hastearem a bandeira da Inglaterra durante a Copa, cara. Pra você ver como o Sadiq Khan era um cara hostil a essa imagem, a cultura britânica propriamente dito. Então, dentre meio que a esquerda britânica e as populações imigrantes, tem um certo grau de hostilidade com relação à cultura nativa. E a cultura nativa meio que ficou passiva, meio que aceitando ser desmoralizada esse tempo todo, falando, o Império Britânico foi um império colonialista, opressor, sanguinário. É o pior do mundo, né? Eu acho que um caso interessante pra ilustrar a situação da bandeira no Reino Unido, por que parece, é a Alemanha, né? A Alemanha é um país que teve o nacionalismo por motivos bem óbvios combatido, né? Menosprezado, existe um grande tabu em relação à identidade alemã até hoje. De certa forma, graças a Deus, né? Enfim, os horrores que a Alemanha provocou no mundo. Mas... Hoje em dia, por exemplo, um tremendo tabu você achar a bandeira da Alemanha se não for por ocasião do futebol.
Então, tipo, se você é um alemão e você fica, isso aí, porra, nem a mesma bandeira, mas só de você manifestar amor à pátria na Alemanha é uma certa mal forma. visto. É, a forma de tabu, amigo. Caralho, por que você tá fazendo isso? Só que na Inglaterra, Pois é. tipo, a Inglaterra foi o país que meio que sacrificou o império deles pra derrotar a Alemanha nazista. É. O império deles foi o que aboliu a escravidão. E, tipo, foi pelo menos o principal motor pra abolir a escravidão, o tráfico negreiro ao redor do mundo. Então, tipo, nem nos termos da própria esquerda faz sentido esse anti-britanicismo, sabe? Esse anti-inglesismo, assim. Exato, mas é só, enfim, uma visão lá do senso que, por exemplo, se você vai acomodar pessoas de matrizes culturais muito distintas da sua, você vai encher o teu país de paquistaneses. Pô, se você for uma população muito homogênea, muito culturalmente pujante, muito orgulho nacional, essa aclimatação não vai ser bem feita, né? Aí a tese Mais ou menos até. Não, mas a tese seria que se você for menos inglês, você vai se incomodar menos com um cara que é muito paquistanês, entendeu? Então, esses símbolos todos culturais, eles estavam meio que sendo relativizados, minorizados e tal. Meio que desenvolveu-se uma certa forma de tabu de você estampar, porra, eu sou inglês, entendeu? Exato. O que, tipo, é insano, sabe? Tipo, no caso inglês é insano. pô, um país tão foda quanto a Inglaterra não ter orgulho, sabe, da história deles é surreal, assim. Eu acho que, sinceramente, todo país deveria ter orgulho certeza. da própria história, do próprio povo, esse tipo de coisa. É um direito seu se conectar com a história do teu país, porra. Isso pra mim não tá na Declaração de Direitos Humanos, mas, pô, posso amar meu país? Posso me sentir parte de uma coisa maior do que eu? E aí, enfim, o que aconteceu recentemente foi que, cara, teve esse caso aqui dessa menininha, tem um vídeo, eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês, ó. A menina estava defendendo sua irmã de um muçulmano que estava tentando assediar ela. A polícia prendeu a menina. Então, eu tentei confirmar esse negócio de a menina foi presa ou não, parece que ela foi processada, não foi Ela exatamente é menor, né? Ela presa. não poderia ser Mas, presa. e aí esse vídeo aqui viralizou bizarramente no Twitter, que é o seguinte, Yes, you have a knife. dá pra ver pelo sotaque do cara que ele provavelmente é do subcontinente indiano, né? Ele falou, yeah, she has a knife, de uma forma bem indiana. Why you fucking me? E aí você vê as duas meninas claramente menores de idade e ela tá gritando contra o homem paquistanês que tá, enfim, porque tá filmando elas, né? Show the knife. Show the knife. Aí o cara, show the knife, né? Mostra a faca. Show the knife. Show the knife. Ela fala, get the fuck away from us, né? Sai de perto da gente. Show the knife. Aí a menina mostrou aqui. Mostrou, E aí essa imagem tá sendo circulada muito. Ela Virou tá com até uma machada e uma faca. facona. Um facão, né? Virou até uma bandeira, né? Uma dessas bandeiras. Enfim, Union Jack tava sendo usada, a Cruz de São Jorge, e fizeram a bandeira com uma mãozinha segurando um machado e um facão, né? E aí, enfim. Cara, que situação surreal, né? Aí a menina conseguiu ir embora, bem ou mal ela conseguiu Fugir, né? se defender, assim, a faca serviu isso. Cara, isso foi na Escócia, isso não foi nem na Inglaterra propriamente dita, sendo que a Inglaterra parece que tá pior do que a Escócia do ponto de vista de imigrante paquistanês. Não, é doideira porque isso se relaciona com outros debates. Enfim, esse canal cobre muito de perto o caso inglês, né? Mas a gente tava falando sobre o debate também. Teve um debate muito sério há muitos anos atrás sobre o desarmamento da população britânica. Então, hoje em dia, cara, pouquíssimas armas per capita no Reino Unido. Arma de fogo mesmo, sabe? Arma, enfim, revólver, pistola, não tem, nem a polícia usa, nem os imigrantes conseguem ter acesso. Mas aí, recentemente, né, enfim, como você não consegue só oprimir as coisas legalmente até o fim, né? Agora tá tendo uma epidemia de mortes de faca no Reino Unido, tem uma grande epidemia de ataque de faca, e aí meio que isso foi se popularizando para um lugar comum até na cultura do drill, do rap britânico, e aí surgiu um debate no Reino Unido para você proibir venda de faca sem registro. Então você teria que apresentar 2 cartões de identidade para você poder ter uma faca. Ah, uma faca para matar? Não, faca de cozinha mesmo. Você ainda assim precisaria ter ela contigo, o que é insano. A gente fez um episódio falando sobre como isso é altamente retardado, né? Uma Eu achei legislação... que esse episódio tava no site, não tá, né? Aqui, pessoal, tô mostrando o site. Tem muitos episódios extras aqui. vários Tem episódios... um que a gente fala sobre a possível guerra civil no Reino Unido, então tá aqui. Enfim, ó, eu tava mostrando. Mas tem um episódio no canal falando sobre a proposta do Keir Starmer, que é o atual primeiro-ministro, de banir facas, sabe? Exato. E aí essa porra se relacionou com aquela série Euforia
que a gente chegou de... um dia a gente chegou de viagem, a pessoa me obrigou a ir pro escritório 5 horas da manhã pra assistir aquela porra. A gente assistiu pra fazer o vídeo, tem um vídeo também. E aí meio que tava tentando modular assim, um discurso que a faca representa um perigo por causa do, sei lá, do garoto branco nacionalista incel, né? Porque ele faz um atentado com faca, mata garoto com faca na série. Enfim, a série é bem produzida e tal, mas é uma merda. Aí Não, a série pode até ser bem produzida. É legal, mas feita tipo, com um plano só, gravada toda com um drone. É interessante, mas a história é uma merda. a história é uma merda. E é mentirosa, é propagandística, entendeu? E aí agora você tem esse debate da faca, agora se relaciona não mais com o perigo incel do garoto branco que fica no fórum, o Forchan e o caralho. Agora é menininha escocesa pra se defender. Pra não ser, né, violentada. E, enfim, realmente, cara, bateu em cheio, assim, no imaginário popular britânico. Cara, eu devo ter visto, sem sacanagem, talvez uns 200 ou mais tweets ontem sobre essa menininha, essa situação. E aí, eu salvei alguns aqui que eu achei que elucidam bem. Tem do Steven Crowder, eu acho ele um babaca do caralho. Mas, resume bem. Alguns fatos indiscutíveis sobre o Reino Unido. Estrangeiros têm 71% mais chance de cometer crimes sexuais do que britânicos nativos. E é aquilo, né? Não é todo estrangeiro, não é como tipo, brasileiro que estuda na PUC Rio e vai pra lá. Não. Polonês, tem polonês pra cacete no Reino Unido, né? Afegãos e eritreus seriam as pessoas da Eritreia, especificamente, têm 20 vezes mais chances de cometer crimes sexuais. Desde 2002, a quantidade de estupros na Inglaterra e no País de Gales aumentou de 12 mil pra 70 mil. Caralho, bizarro isso, né? Tipo, multiplicou por 5 vezes a quantidade de crimes sexuais no Reino Unido. Enfim, pra você ver como isso é um problema sério e que, tipo, não é um exagero que essa menina aqui tava... Sabe, o mero fato dela tá carregando uma faca e um machado pra cima e pra baixo... Já mostra o clima, né? Já mostra o clima. E nesse episódio que tá no site lá sobre as gangues de violência sexual de paquistaneses, a gente fala exatamente sobre metodologia de abordagem, os lugares preferidos e as vítimas preferidas. Então a gente fala, inclusive, da possibilidade de que esteja rolando meio que uma rede internacional, meio que, né, Paquistão, Londres, né, Islamabad, Londres, de caras que desenvolvem esse tipo de fetiche e imigram na intenção de realizá-los. Então, literalmente. Então, por exemplo, o argumento que muitas pessoas fazem é muito difícil você conseguir pornografia produzida por pessoas islâmicas em países islâmicos, por motivos óbvios, né? Porque é uma cultura com uma moralidade sexual muito mais restritiva, então não tem pornô islâmico, bem ou mal. Sim. Qual pornô que os caras têm acesso no Paquistão? Pornô ocidental. E aí, as atrizes protagonistas costumam ser mulheres brancas, entendeu? E aí eles ficam com esse imaginário. Com igual certeza. Tem muito europeu e americano que fica nessa, mulher brasileira é tudo piranha, sei lá o quê. Por causa desse fenômeno, tipo Anitta, enfim, outras mulheres brasileiras que são super sexualizadas. Acaba acontecendo uma coisa parecida com a relação dos paquistaneses com as mulheres europeias, brancas, assim. E aí os caras meio que acham que todas as mulheres europeias são piranhas e eles vão lá meio que na intenção de cometer violência sexual, porque por várias peculiaridades da sociedade do Paquistão, no Paquistão você meio que não comete violência sexual, porque se você fizer, você vai ser provavelmente assassinado por um primo ou irmão da mulher que você predou, sabe? Sociedade clânica ainda. Uma sociedade profundamente clânica. No Reino Unido isso não existe, então... Não existe mais há muito tempo, muito né? Tempo, né? Bota aí 1000 anos, talvez mais, sabe? Não, que isso. Sim. Na Inglaterra? O Estado moderno matou, né, essa porra, né? Tá lá, a Revolução Gloriosa matou... E aí, o que acontece... E aí foi o Samo Burge aqui, que é um cara que a gente já leu o artigo deles na live, ele fala live todo dia, meio-dia também. É que literalmente, cara, a menina tá sendo processada, sabe? Então... Meninas estão sendo estupradas em todo o Reino Unido, mas não têm permissão para se proteger. O governo está dizendo a elas que não estarão seguras, serão alvos fáceis de que, se o imigrante quiser, pode estuprá-las. Essa é a mensagem que elas têm recebido há anos. É incrível quantos policiais aparecem quando se trata de uma garota de 14 anos com armas, mas eles constantemente falham em confiscar os facões de homens adultos e estranhos que vagam pelas ruas das ilhas britânicas. Se eles saírem correndo e incendiarem propriedades públicas, a polícia até recuará. Então, literalmente, a menina se torna um herói nas redes sociais, mas o fato é que ela tá sendo acusada, né? Então ela tá sendo processada legalmente. Qual é a terminologia que eles estão usando aqui? Charged, né? Então... Foi denunciada, né? Charge é ser denunciado, teve denúncia criminal, né? Queixa-crime. Vamos falar uns termos crime. Então, direito penal. Literalmente, cara, essa Rebecca Mr. Regan, eu nunca ouvi falar dela, falando que, tipo, cara, tem incontáveis relatos de
ingleses, que é você vai em pedaços de Londres, não é incomum você ver homens criminosos na rua com facões, tá ligado? E via de regra, com esse perfil demográfico de imigrante recente, a polícia meio que não faz nada. Sim. Aí uma menina na Escócia aparece com uma faca e um machado tentando se defender, aí a polícia vai lá e prende ela. Pô, que isso, cara? É, Eu já foda. vi estatística, cara. Parece que mais de 90% dos crimes de roubo a carro em Londres não são resolvidos. A polícia nem tenta resolver. Eu tava vendo também uma matéria de policiais reclamando que parece que a moral da corporação polícia no Reino com Unido certeza. tá em um all-time low, assim, bizarro. Porque Porra. a polícia meio que, por motivos burocráticos, normas que vêm de cima e tal, ela tem meio que mãos atadas, ela não consegue combater nenhum crime, a não ser esse tipo de crime que é, tipo, legítima defesa, né, cara? A menina, ela nem chegou a ir às vias de fato, ela só mostrou uma arma, entendeu? Não, e é foda, né? Porque tem o perfil policial no Reino Unido, ele não é imigrante, né? Então, raramente o imigrante, ele entra na corporação. Então, basicamente, o que você vê é, tipo, inglês, eu vou colocar... A polícia no Reino Unido não é militarizada, mas vai, o cara que tem um pouco mais de orgulho nacional, um pouco mais masculinizado por ser policial, e ele fica fazendo esse tipo de... Enfim, ele nunca faz o trabalho dele, é foda, cara. Porque esse debate todo é muito delicado, né? Você, sei lá, tem um campo que tá defendendo, sei lá, um imperativo moral, que se você falar em termos mais gerais possíveis, é bondade, né? Tem pessoas que moram em lugares horríveis do mundo e a gente tem que acolher essas pessoas. Só que a forma como isso os efeitos práticos dessa porra, cara, é como o Samu Burr já falou, é tipo, comicamente mal, sabe? Exato. É tipo... O governo do Reino Unido está comicamente perverso nesse momento, não sei qual é o plano dele. Cara, em inglês, se eu não me engano, ele usa a palavra evil evil mesmo, literalmente, né? Comicamente, cara... Meio tipo, satânico, né, Na cara? verdade, cara, esse caso aí é uma coisa que, porra, tipo, eu não tenho nem os meios pra entender exatamente o que tá acontecendo, que é uma coisa, tipo, cara, as prioridades completamente invertidas, é complicado, é difícil também, porque eles estão passando um período político muito conturbado, né, então teve uma vitória inexpressiva do Labour, né, mais por uma debandada maciça lá a gente também cobriu isso, tem episódio sobre isso no site, a debandada maciça do Partido Conservador. O Labour ganha com 30% dos votos totais, mas a dinâmica distrital do Reino Unido jogou Uma super maioria pra ele. Exato, a porra da super maioria pro Keir Starmer, que é um retardado mental, né? Um cara de Verdadeiramente pulso muito, abominável, É, um assim. cara de pulso muito frágil, né? Cara, Um vai entrar pra história como um dos piores líderes Dos piores. da história do Reino Unido, talvez da história da Europa, cara. Sem sacanagem. Eu já tenho visto muita gente se referir meio que esse período histórico como, tipo, The Rape of Britain, sabe? Então, tipo, o estupro da Grã-Bretanha, sacou? Cara, e em muitos sentidos, sim, o Keir Starmer é um cara muito ruim. E de verdade, ele só vai... Cara, o que vai ser... As próximas eleições no Reino Unido, cara, vão ser brutais, assim. O que... Realmente, qual é o plano eleitoralmente, né, cara? Já tá mais do que claro que tem as coisas estão um pouco invertidas, né? E aí, pra você ver o que os caras estão falando, fazendo a artezinha da menina, chamando ela de Queen of Scots, sabe? Seria mais uma budica, né? Eu tava vendo até enfim, a galera mais maluquinha, né? Querendo fazer essa comparação, tipo, existe um nativismo britânico, tipo, nós não somos os reinos do início da Idade Média, romanizados e tal, não. Nós somos os celtas. E os celtas não vão ser... A Escócia ainda tem esse claim mais forte ainda, né? Sim. O cara lá das Highlands escocesas, inclusive, ele pode meter que ele nunca foi dominado pelos romanos, nunca foi romanizado propriamente. Mas enfim, a garota é a Boudica, né? Que foi uma mulher que comandou a principal rebelião contra o mandato romano durante a ocupação, né? E, enfim, ela começou... É uma guerra Ela começa a rebelião por vingança, se não me engano. O marido dela foi assassinado, né? Teve um julgamento injusto e ela, cara, pilhou a porra toda. Pilhou Londres, né? Ou Londinum, na época, né? Então, muitos sentimentos vindo à tona no Reino Unido. Enfim, aí tem esses caras investigando, fazendo meio que jornalismo investigativo, é quase que um trabalho histórico, né? De entender, cara, desde quando existem essas gangues de estupro paquistanesas e os relatos mais comuns é que começaram há 30 anos, mas na verdade tem esse Alex J que faz o argumento que elas começaram na década de... 50? De 50, não, desculpa. O Alex J fala que foi dos anos 80, não sei quem esse mas esse cara mas esse Wilson Martin, na verdade, fala que foi na década de 50. Então, desde que os paquistaneses começaram a emigrar, tem esse fenômeno das gangues de estupro. Enfim, é aquilo. É uma coisa muito cultural, cara, porque o Paquistão é um país com uma cultura muito alienígena pro cara ocidental, porque lá é uma cultura propriamente clânica, sabe? E quando você muda de um país que tem as leis e a moralidade
sexual islâmica pra um país super liberal igual é o Reino Unido, exato. aí soma essa coisa clânica, soma o fato do Estado... A fetichização, pornificação no mundo, centrada, né, no Ocidente, assim. Cara, é só uma bomba de pólvora tremenda. Exato. O Elon Musk também tava tweetando muito sobre isso, Muito, então ele é. tava... Ele já tinha tweetado sobre isso no final do ano passado, acho que no Réveillon, literalmente passou o Réveillon retweetando essa questão das gangues de estupro no Reino Unido. Agora, com esse vídeo dessa menina com a faca e o machado, ele voltou a retweetar, ele falou que vai tentar financiar quem quer que esteja disposto a investigar esse problema das gangues de estupro e etc. Deixa eu ver se eu acho foto da bandeira que nego fez, né? As acusações são muito sérias, tá? Nessa questão das gangues de abuso sexual dos paquistaneses, elas chegam ao ponto de falar que algumas prefeituras, alguns condados britânicos, eles têm lideranças muçulmanas, eles chegam a ter a maioria... Não chegam a ser a maioria muçulmana, mas elegem representantes muçulmanos que são coniventes ou negligentes com essa situação. E às vezes não é nem só uma questão de fidelidade cultural, né? Esses caras serem, acima de tudo, paquistaneses e terem um senso de irmandade entre si, mas às vezes um governador do Labour, que é inglês, nativo, ele escolhe negligenciar porque ele tem medo de ser considerado, eu vou ser um cara bigoted, vou ser um cara... racista. Vou ser racista, eu não quero sofrer pena de ostracismo dentro da minha estrutura partidária, então eu vou fingir que não tá existindo, sabe? Inclusive o próprio Keir Starmer, os caras que estão investigando essa situação colocam um grau de conivência, assim, de organização dele em cima disso. Que é tipo, sabe, você tá tendo um problema e sei lá, tá tendo uma briga de casal na rua, não, a gente resolve em casa. Essa coisa de a gente resolve em casa tá acontecendo em larga escala no Reino Unido sobre esses casos de estupro. Porque ninguém quer falar, cara, tem um problema paquistanês no Reino Unido. E tem que ser investigado. Exato, tem a questão paquistanesa. Talvez a gente devesse não trazer esses caras pra cá, entendeu? Então ninguém quer falar isso. Pois é. Aí, por exemplo, esse cara aqui fez um tweet que pegou, 60 mil likes, um engajamento muito alto. Por que essa garotinha não carrega spray de pimenta? Pergunta-se. Bem, porque o governo do Reino Unido tornou o spray de pimenta ilegal. Sim, é verdade. Na verdade, é ilegal carregar qualquer coisa para fim de autodefesa, né? Provavelmente essa foi a acusação que a menina recebeu. Foi a lei que baseou ela ser processada, porque ela tava carregando a porra de uma faca e um machado. Na verdade, é legal carregar qualquer coisa para fim de autodefesa, exceto um apito de estupro, que puta que pariu, né? Porra, pelo amor de Deus. O governo britânico exige para destruir o povo britânico. Aí tem uma mulher escocesa, inclusive tem um nome meio Celtic, falando que garotas escocesas da classe trabalhadora nunca são protegidas. Também tem uma dinâmica de classe muito bizarra. Total. Porque, em geral, as garotas que são predadas não são, tipo, a patricinha que mora em... Eu não sei o nome dos bairros chiques em Londres, mas eu imagino que Westminster... Chelsea, sabe? Não é a garotinha rica de classe média alta que mora em Chelsea. Ou então, a garota rica de classe média que mora em Oxford, sabe? Oxfordshire, sei lá. Não, é garota de classe trabalhadora, working class, né? Seria classe média baixa, dessas regiões mais afastadas, da Escócia. E aí o Estado só abandonou completamente, e aí essa cineada Watson tá falando como que quando ela tinha cidade, ela também carregava facas pra se proteger, sabe? Caralho, que doideira, hein? Cara, assim, se você parar pra pensar... Cara, a sociedade onde as garotinhas de 14 anos andam com um machado na rua, isso é tão estrangeiro pra, sei lá, o comportamento típico da garotinha de 14 anos, é porque, cara... Pois é. O bicho tá pegando severamente, assim, sabe? E aí, aqui já tem o pessoal botando a bandeira da Escócia. Essa aqui é a bandeira de Santo André, versão escocesa, né? Azul. E tá botando ela pintada com roxo de azul, que também é uma alusão aos Pictos. Seriam os nativos, né? Mas como é que é o nome daquele filme do William Wallace? Coração Valente também. Coração Valente, que o William Wallace teria pintado o rosto. Então, enfim, cara, o pessoal já... Aí botando ela com a bandeira da Inglaterra. Enfim. Bandeira da Inglaterra. Mas cara, isso tá... Todos esses tweets têm, tipo, um engajamento bizarro, assim. É doideira. O próprio Elon Musk tá participando. Cara, a bandeira de São Jorge, né? Enfim, ela remete a São Jorge, ela difere da bandeira de Santo André, porque a bandeira de Santo André, ela remete a um martírio, né? Santo André é crucificado numa uma cruz em X na Grécia, porque ele não se considera digno, morreu como o mestre dele, o senhor dele, né? Jesus. Agora, a cruz de São Jorge, ela só é uma cruz de matar o dragão, entendeu? É só uma cruz que simboliza o triunfo do bem sobre o mal mesmo, né? Enfim, é uma cruz ainda, então remete ao sacrifício. Mas ela remete a São Jorge, que é um santo guerreiro, martirizado também, mas um santo que triunfou sobre o mal, né? Não um conquistador. E, enfim, acho que o último comentário que eu tenho pra fazer é o seguinte. Muita gente no Reino Unido já tá falando, cara, o Reform, o partido Reform, do Nigel Farage, ele não é duro, não está sendo duro o suficiente. O Elon Musk já falou dessa porra há muito tempo. Ele tentou sacar o Nigel Farage. Exato. E olha que o Elon Musk,
Babacas vão falar, o Elon Musk é de extrema direita e tal. Não, o Elon Musk absolutamente não é. Se você acompanha a política internacional de perto, você vê que o Elon Musk meio que brigou com o Trump porque as prioridades do Musk eram mais Muito diferente. liberais, libertárias, enquanto o Trump tinha... Pró-imigração nos Estados Unidos, né? Uma das principais brigas foi pró-imigração. Exato. Vê a proposta do partido que ele ia fazer, né? Era muito mais moderado do que... Do que o Trump. A briga dele era tipo, o Trump é de direita, tem prioridade de direita, propriamente dito, e o Elon Musk tinha prioridade tipo, liberais, libertárias, e eles brigaram, enfim, agora estão fazendo as pazes e tal. E o Elon Musk tava falando, cara, o Farage não é o cara, tipo, ele não é duro o suficiente com imigração. E ele não é consistente o suficiente, né? Exato. Então, o que tá acontecendo agora é, o Farage tá sendo puxado pra direita pelo clima político, assim, e tem caras mais à direita dele aparecendo. Destaque... E aí, enfim, cara, acaba que por motivos de algoritmo eu acompanho a política britânica muito de perto. Tem identificação. Eu tenho profunda muito identificação. grande com o povo inglês, né? Tem um cara chamado Ben Habib, que tá fazendo um partido. Caralho. Literalmente. Como é que é o nome do partido dele? Me esqueci. Acho que é Restore Britain, um negócio desse. Não, aí tem um cara chamado Rupert Lowe, que tá... O Elon Musk desculpa, tá o levantando... Rupert Lowe é o cara do Restore Britain, que não é nem exatamente um partido, é tipo um movimento suprapartidário, sabe? É tipo o MBL, antes da missão existir, que é tipo, você pode fazer parte do Restore Britain. Tipo livres. Tipo livres, exatamente. Que Centro-esquerda livres. Que esse Rupert Lowe ele foi expulso do partido do Farage por ele ser mais duro contra a imigração. Aí tem um debate. Ele foi expulso porque ele tava brilhando mais que o mestre, ou ele foi expulso... Foi isso que fez o Elon Musk denunciar o Nigel Farage. Né? Exato. Falou, ele tem um estilo de liderança que neutraliza pessoas que podem ameaçar o status dele, né? E muita ele gente fala um isso. líder maquiavélico. E o demais. tal do Ben Habib... Deixa eu ver qual é o nome do partido do Ben Esse Habib. cara é bem Habib. Esse cara aqui, ele é meio brimo, né? Pelo nome. Ele é meio paquistanês, né? Não sei, cara. Tá ali, ó. Paquistani, caraca. Uau. Pra você ver, né? Como que não é tão simples como, todos os paquistaneses são pessoas horríveis. Pelo amor de Deus, né? Sabe? Não. Ele fez um partido que é Advance UK, né? Então é isso. Tem o Reform e tem o Advance. Os dois... E aí tem o Restore Britain. E tem o Homeland Party também, que Então, é dos lunáticos. Mas o Homeland Party é um bagulho que não tem projeção nenhuma. Porque aí é verdadeiramente tido como, tipo, coisa de extrema direita, que não come de garfo e faca. Não, eu tô falando só de coisa de garfo e faca aqui, irmão. Entendi. Tô falando do Advance UK, do Restore Britain, O sabe? Reform é de massa, né? Esse Advance eu não conhecia. Não, o Reform tá liderando demais, assim, as pesquisas eleitorais no Reino Unido, sabe? Tem as eleições de midterm agora, o cara tá projetado pro Reform dar uma... Exato, sabe? Então, vamos ver se a gente consegue achar um rápido aqui, cara. YouGov. É um dos caras que mais fazem pesquisa no Reino Unido. Tá, foda-se, filhão. Rapidinho. Rapidinho. Será que a Poxa, gente consegue? Não, né? Será que vai ter Complicado. Google Imagens? Não sei. Orientation. Talvez esse aqui tenha, né? Aí, ó. As intenções, você vê. Esse gráfico tá horrível, né? Porque o eixo Y Parabéns. não deveria ser 100%. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Mas, cara, você vê, hoje o Reform tá com 28% das intenções de voto, o Labour tá com tipo 20%, o Conservador tá com 18%, cara, Green Party tá com 10%, tipo, isso aqui é um cenário catastrófico para todos os partidos que não são Reform, pela natureza do sistema eleitoral distrital no Reino Unido, sabe? E a tendência é meio que aumentar, cara. Muita gente diz que só não tá aumentando porque tem muita gente mais à direita que tá tipo, cara, eu não vou declarar a intenção de voto no Reform agora pra tentar puxar o Farage pra ele ficar mais duro com a parada da imigração. Não, o voto à direita, ele tende a ser envergonhado em países europeus, né? Então é um pouco daquele fenômeno do Trump, pra falar the silent majority. Exato, é o fenômeno que leva as pesquisas eleitorais serem tão difíceis em acertar a porcentagem de candidatos de direita costumam subestimar, entendeu? Exato. Isso é um conceito meio que ficou perdido, né, na primeira passagem do Trump pela Casa Branca, mas ele ainda se aplica, né? Então você tende a menosprezar votos reativos de direita, assim, né? Então, cara... Pois é. E o Farage, ele já falou, por exemplo, eu não sei se foi por causa disso ou foi recentemente, e aí a coincidência, ele falou que pretende deportar 600 mil pessoas. Então, antes ele tava falando que ele era contra mass deportation, né? Que é deportação em massa. Agora ele já falou, deportação em massa é bom, vamos deportar 600 mil. Só que aí as pessoas na internet estão tipo, pô, Farage, 600 mil é pouco, cara. Você tá sendo gentil. Você tá sendo muito gentil, porque teve o tal do Boris Wave, que foi uma quantidade absurda de imigrantes que foram pro Reino Unido, sem nenhuma qualificação, sabe? Sem nenhum tipo de
Você quer vetar se o cara é ou não é tipo um terrorista, é ou não é um criminoso e tal. Foi meio que abriu a porteira e entrou quem quisesse do Paquistão, basicamente. Mentor, né? E da Índia e dos países da África Que e ano tal. foi o Brexit mesmo? Eu sempre... 16. 16. Cara, desde então. O Brexit já foi um movimento anti-imigração. Cara, o Reino Unido tá lidando com frustrações em relação à política migratória há quase 10 anos já, cara. Pois é, Surreal, né? Você vê, tem esse fenômeno chamado Boris Wave, né? Tem até uma página na Wikipédia, aparentemente, que fala sobre como que a imigração aumentou muito durante os anos do Boris Johnson, né? Então o Boris Johnson era pra ser um cara anti-imigração, ele era pra ser tipo o Trump do Reino Unido, mas ele não foi. Então aqui em vermelho tá Total Migration, né? Você viu que dá um porradaço em 2020. Exato. Não, e o perfil muda também, né? Exato, isso é uma coisa que não se mostra... Ah, não, até dá pra ver Parece esse aí, gráfico. porra. Você vê, o verdinho é cidadãos da União Europeia, que é a imigração de poloneses, alemães, pessoas do leste europeu da Eslovênia. Português, espanhol, Português, né? Periferia espanhol. do euro, grego, búlgaro e tal. Tinha muita gente desses países migrando pro Reino Unido aqui na mais ou menos 2015, né? Só que aí, cara, você vê, a partir de 2020 fica negativo. Então começa a ter mais cidadão europeu indo embora do Reino Unido do que indo pro Reino Unido. Saiu, né? Do mercado comum. E a consequência é, então, essa porradaça de imigração aqui foi de principalmente pessoas do Paquistão e pessoas da África, que, tipo, sabe, são sociedades muito diferentes. Óbvio que tem... Que, pô, não é o caso que... não, o Paquistão é um país com 200 milhões, desculpa, de estupradores. Óbvio que não. Tem pessoas muito boas no Paquistão, só que, cara, A gente falou você do tem que mundo. filtrar, entendeu? certeza. Porque é uma cultura muito diferente. Se você só ficar aceitando qualquer um, vai dar problema e É enfim... um perfil migratório, né? É uma coisa... Mas, assim, o lugar já é uma questão em si, mas que pode ser aplacado por um mínimo de critério, entendeu? Coisa que deixou de existir no Reino Unido a partir do, sei lá, a partir do Brexit, cara. Então você... Beleza, você quer trazer pessoas do Paquistão. Tem pessoas excelentes, profundamente ocidentalizadas lá em Islamabad, do cacete, incrível que pareça. Mas... O Paquistão era um lugar com vários cientistas sinistros também. Eu acho que eles desenvolveram a bomba nuclear deles sozinhos e tal. É muito diferente do perfil do indiano também, né, cara? Tem, Indianos brilhantes, né? Exato, tem vários. E é um país extremamente populoso. Então, por mais que fosse muito ruim, ainda teria muita gente boa, né? Tem gente Exato. pra caralho no Paquistão. A questão é você adotar essa política migratória indiscriminada, né? E aí você acaba trazendo o que tem de pior. E a realidade dos fatos é, cara, hoje em dia, o Reino Unido passou, sei lá, cara, tá há décadas já, tendo uma pressão seletiva de trazer o pior que tem a sociedade paquistanesa, né? Tem, tipo, os pervertidos, os bandidos, os caras moralmente corruptos, que não conseguem lidar com as instituições no Paquistão, que são repressivas pra caralho, né? Pasmem. E aí eles só vão pra, tipo, um lugar mais liberal fazer merda. Alguns... Tem vídeos famosos dos Claro. caras de Abu Dhabi falando: vocês estão tendo problema com os muçulmanos? É óbvio, vocês ficam importando o lixo da nossa sociedade, porque, enfim, o mundo árabe é um mundo bem mais duro nas palavras, né? O Oriente, né? O Oriente, pois o é. Oriente se fala como se é. Pois é. Às vezes se exagera, né? Exato, às vezes vão um pouco longe demais. Mas tem um vídeo famoso, cara, eu acho que é de Abu Dhabi, literalmente falando: claro que vocês estão tendo problema. Pois é. Nem a gente quer esses caras, e vocês importam eles em massa, dão dinheiro pra eles, não tem leis, porra. Não, é hilário, né? Porque o Emirados Árabes importa paquistanês pra cacete também, né? Mas pra trabalhar em obra e naquelas condições que foram, inclusive, denunciadas na Corte de Direitos Humanos durante a Copa do Catar, entendeu? Então, é um estado de subcidadania, assim, que os próprios muçulmanos tratam, tipo, esse paquistanês, assim, mais simplório, né? Mais moralmente questionável. E aí o Reino Unido passa por esse processo de selecionar o pior do que tem, assim. E jogar os caras e sempre que eles geram problemas, o governo inglês, britânico, capitula, né? Meio que, não, eu não quero arrumar problemas, etc. É importante que essa pauta não vire até que não vire uma coisa também de eu vou perseguir paquistaneses. É que provavelmente deve existir, né? Não repercute pra gente, mas migração de boa qualidade também do Paquistão que chega até o Reino Unido. Com certeza. É um país muito mais rico, né? Mas, porra, a gente tá falando do problema da massa, entendeu? Trazer o peão paquistanês, ele é um cara moralmente corrupto, dúbio, ele vicia essas garotas, abusa delas, arruma problema, nunca trabalha, etc. É uma merda, entendeu? Pois é, mas enfim, resumo da ópera. Cara, Reino Unido tá Esquentando aí. caldeirão de pólvora lá, vamos ver o que acontece. Caralho, caldeirão de pólvora. Barril de pólvora. Meu irmão, tá tudo misturado, caralho. meu parceiro. Caralho. Mas, cara, vale a pena acompanhar porque tá bem interessante a política lá. É isso.
Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago pra você apoiar o nosso trabalho. 2 planos, um de 12 e outro de 25. Pra você ter um filé, a gente mostrou muito nesse episódio, o filé do nosso conteúdo mais histórico, filosófico, sociológico, nossos ensaios comentados, nossos lives comentando textos clássicos. Tudo de bom pra você apoiar esse trabalho que acontece todo dia no YouTube. Exato. A gente faz lives na Kik também. O link tá na descrição. Lá a gente lê textos filosóficos e comenta eles. São parecidos com esse canal, só que mais filosofia do que notícia. Então, muito interessante. E nos siga no Twitter. Meu arroba é pessoa A99. Meu é @novosclassicos, eu roubei a roupa da pessoa. Valeu. Muito obrigado.